sou a Clarice e eu sou catequista na Paróquia Imaculada, já desde 2014, né? Mas a minha vida na catequese começou um pouco antes, né? Eu descobri, a gente não nasce sabendo, né? A gente vai descobrindo aquilo que a vida nos coloca, e a vocação não é diferente, né? Eu não nasci sabendo qual era a minha vocação, mas eu ouvi o chamado, né? Descobri o chamado e dei espaço para esse chamado. Também isso é importante, a resposta, né, que se dá. Então, muito jovenzinha, a minha família, quando eu era criança, ainda migrou para a Amazônia, e lá a gente não tinha padre. Então, a minha família sempre foi muito religiosa, então a nossa missa a gente ouvia pela rádio, né? Tinha a Rádio Nacional da Amazônia que transmitia a missa, e a minha mãe a gente ouvia lá no meio da floresta. E a gente nunca deixou de rezar o terço, o pai sempre lia o catecismo para a gente todo santo dia, a Bíblia também. E eu fui crescendo assim. E até que surgiu a primeira comunidade, e o padre começou a passar uma vez cada 6 meses, depois um pouco mais, e eu consegui fazer a preparação para a primeira Eucaristia. Eu já estava com 12 anos, e eu senti que aquilo era bonito demais, né? Eu vivia no meio de um monte de missionário, né? Tinha 4 padres que passavam, se revezavam ao longo do ano, algumas freiras também, e tinha alguns missionários leigos também, que vinham do sul do Brasil ou de fora do Brasil e que passavam a temporada conosco, né? Passavam por lá. Era uma vida mesmo de missão, né? De quem estava lá e de quem passava por lá. E aquilo sempre me chamou, me aquecia o coração, me chamava a atenção, eu achava muito bonito, né? E eu sempre amei muito a Jesus, né? Eu sempre fui muito ligada à Eucaristia. E quando eu fiz a minha primeira comunhão, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Nossa, eu tenho vontade até de chorar, só de lembrar. Desculpa aí. Foi muito bonito para mim, porque eu entendia bem o que significava, né? E a minha mãe era ministra de Eucaristia, ela tinha um amor muito grande, eu aprendi isso com ela. E naquele dia, eu senti que eu precisava falar desse amor de Jesus para os outros, né? Diretamente desse amor dele, da presença dele na Eucaristia, que é verdadeira, né? Não é uma brincadeira, não é um teatro, não é nada disso. Eu queria muito que as pessoas tivessem essa plena consciência de que Jesus está ali verdadeiramente, assim como eu senti, né? E aí só tinha um jeito, ensinando, né? A gente eu descobri isso com a minha família, descobri isso com o padre, com as freiras. Eu queria que outras pessoas descobrissem isso também, que tivessem essa chance de descobrir. E aí eu me lembro de ter ido ao padre, eu ainda não tinha 12 anos completos, estava me preparando para a primeira Eucaristia, naquela maior expectativa, né? E aí eu disse para ele: padre, eu quero ser catequista. Ele falou assim: Clarice, você tem 11 anos, meu bem, você não pode ser catequista. E eu: padre, mas eu quero, pelo amor de Deus, me deixa ser catequista. Ele falou assim: olha, na igreja só pode ser catequista depois que faz a crisma, né? E faz uma boa preparação, aí você pode. Mas ele conhecia minha família, sabia como eu era educada e tudo mais, que realmente a gente tinha uma vida espiritual muito boa em casa, né? Tinha muito amor, muito carinho. Minha mãe era verdadeiramente apaixonada por Jesus Eucarístico, meu pai também. Então ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Quando você fizer a primeira Eucaristia, você vai estar com 12 anos, eu vou permitir que você acompanhe a sua catequista na turma que ela pegar. Eu vou permitir. Você vai começar só ajudando ela. Você não pode ficar com uma turma que você é muito novinha. E aí depois, daqui 2, 3 anos, quando você tiver 14 para 15, aí você vai fazendo os cursos, vai se preparando, aí eu vou deixar você pegar uma turma de pequeno. Aí eu fiquei saltitante. Fiquei mesmo.
fiquei toda boba, né? Aí, mais do que depressa, fiz a primeira Eucaristia, já colei na minha catequista, né? E eu morava longe, eu morava na roça, a catequese era na cidade, eu não me importava, ia embora debaixo daquele sol quente, e eu fazia o que ela mandasse, se ela mandasse eu pular de cabeça para baixo, eu pulava, porque para mim era a coisa mais incrível do mundo, né? E continuou sendo. E, e aí depois, de fato, depois de 2 anos e meio, com 14, eu peguei, de fato, a minha primeira turma, né? E na minha primeira turma, coincidentemente, a minha irmã número 2 foi minha primeira catequizanda. E aí, uma coisa que sempre marcou a minha vida é isso, que eu vejo, às vezes, eu pego amigas, as minhas irmãs, eu peguei também a minha filha, agora os meus sobrinhos, sempre são meus catequizando, não sou eu que planejo, acontece, vai chegando, né? E é interessante. E eu fiz essa caminhada, então, né, com muito amor sempre. Eu sempre digo que, para mim, a catequese é a minha missão, é a minha vocação no mundo, né? Eu não estou catequista, não, eu sou catequista. Eu assumo isso porque antes de ser mãe, antes de pensar em casar, antes de pensar qualquer coisa da minha vida, foi a grande vocação que Deus me deu, foi a catequese, né? Foi o grande chamado que eu senti muito nova. Eu nunca tive dúvida, nunca me afastei, nunca deixei de estudar, né? Sempre estou estudando, nunca parei de estudar. Eu sei que eu não sei muita coisa, mas eu sempre tento ter um pouco mais de segurança naquilo que sei, né? No pouco que sei, né? Para mim é realmente a minha missão. Eu tenho certeza que Deus vai me cobrar isso quando eu estiver diante dele, né? Se eu fiz direito. E eu não quero chegar, eu não sou medíocre nesse sentido, eu não quero chegar diante dele e perceber que eu podia ter feito melhor e não fiz, né? Então eu sempre tento dar o meu máximo, porque ele merece, né? Não porque eu quero, mas porque ele merece. O que há de melhor em nós a gente tem que oferecer a Jesus. Eu acredito nisso piamente e fazer tudo com muito amor, né? Ser movido pelo amor. É a melhor motor que tem para a gente fazer as coisas na vida é fazer as coisas por amor, né? Não é aí você sai de si, porque o amor te leva ao outro. Então é também pelo outro que você faz. Tem uma abelha querendo fazer parte da live aqui. E eu fiz essa caminhada, né? E no meio disso tudo, nossa, encontrei tantas situações, né, diferentes. Já dei catequese dentro de barco, debaixo de pé de mangueira, dentro de comunidades muito pobres, né? Eu vim de uma comunidade muito pobre, né, muito simples, muito humilde, era uma capelinha, não era uma igreja, uma paróquia, era uma capela. A primeira comunidade que eu dei catequese chamava Cristo Rei, agora é uma paróquia, hoje é uma paróquia, né? Eles até mudaram o nome, mas não é mais Cristo Rei, é Cristo ressuscitado. Mas essa comunidade, ela era muito pequenininha lá no meio do mato, eram poucas crianças, né? A gente não tinha recurso nenhum, recurso mesmo era o amor a Jesus e a palavra de Deus. Era muito pouca coisa que a gente tinha, hoje em dia, graças a Deus, tem, né? Então eu vi também muito essa evolução, isso foi em 92. Nós estamos em 2001, então já faz um bocado de tempo, né? Então, eu sempre percebi também a evolução, né? Eu sempre acompanhei a evolução da catequese e das famílias, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a dar catequese, a maioria das crianças tinha um pai e uma mãe. E é claro que aparecia uma criança com os pais separados ou com problema de família, mas era uma coisa tão espaçado, tão pouco, né? Não era uma coisa assim que chamasse atenção, né? Tinha um ou outro só e pronto. E eles chegavam na catequese, eles sabiam rezar, eles já sabiam os 10 mandamentos, a família, a gente encontrava com a família na igreja, todo domingo, estava todo mundo na missa. Então o tempo foi passando, e na virada dos anos 2000 eu já percebi que as turmas começaram a mudar. Os adolescentes e as crianças iam para a igreja sozinhos para fazer a catequese, e de vez em quando só que a gente encontrava com os pais na missa.
E depois de uns 5 anos, 2005 para cá, isso piorou. Agora os pais não vão mais à missa, é coisa mais rara você encontrar um pai que frequenta de fato a missa e leva o filho para a catequese. E agora é o inverso. Agora a gente tem crianças que levam os pais à missa. É porque eles querem fazer a catequese, que a família acaba frequentando a comunidade. Inverter os papéis. Então eu vi isso acontecer ao longo do tempo. Eu sempre fiquei me perguntando, né, o que foi que aconteceu com os adultos? Onde estava esse gap aí? O que aconteceu? Que eles se esqueceram de ensinar para os filhos o amor de Deus. Que depois isso virou tanto ao contrário, que agora são os filhos que falam de Deus para eles. Mas uma outra coisa que eu aprendi é que, de um jeito ou de outro, Deus se manifesta, né? Ou os pais aos filhos, ou os filhos aos pais, não importa. Né? Se os pais não são capazes de falar de Deus para os filhos descobrem Deus e falam para os pais. Né? Então, eu já vi casos assim, lindos, maravilhosos, de filhos que deram um belo testemunho na família e converteram os pais. Né? E não só os pais, às vezes os padrinhos, às vezes uma tia, uma avó, né? E isso é muito bonito também. Né? E já aconteceu de tudo durante a catequese, já aconteceu de tudo. A gente, nossa, são muitas histórias, muitas crianças, né? Teve anos que eu tive 2, 3 turmas em dias, horários diferentes. Trabalhei desde os pequenininhos até os adultos, né? São muitas histórias que a gente acaba fazendo parte, né? Porque quando a gente é catequista, a gente acaba participando um pouco durante 2 anos, caminhando com a família, né? Conhecendo um pouco das suas dores, das suas alegrias. Eles pedem para a gente rezar. Esse é um hábito que eu tenho. Eu rezo sempre por todos os meus catequizandos, aqueles que já passaram por mim e aqueles que estão comigo. Eu sempre rezo por todos eles, né? E eu sempre motivo eles a continuar a vida de fé, né, a vida cristã. Eu falo para eles, vou começar aqui, vou jogar só uma sementinha. O resto é com vocês, porque a catequese ela não termina com o sacramento, ela começa, né? Ela começa. E aí eu sempre peço para eles guardarem isso, né? E eu sempre peço para eles, mesmo que um dia vocês se desviarem do caminho por aí, no dia que vocês estiverem muito mal, lembra que vocês receberam isso aqui. E volta, né? A casa vai estar aberta, porque é assim a igreja, né? Volta, a porta sempre vai estar aberta. Então eu sempre instruo eles, porque a gente não sabe, né? Olha o filho aqui. Tudo bem, filho? A mamãe está fazendo uma live. Vai lá com o papai. Então a gente precisa sempre motivar, né? Eles a plantar essa semente e motivar eles a voltarem. Mesmo que eles façam os caminhos, percorram outros caminhos, eles retornarem, saberem qual é a casa deles, é importante. Né? É importante voltar. Eu também tenho uma grande alegria de ter visto catequizando os meus que também descobriram a vocação, né, de ser catequista, e que são grandes catequistas hoje, né, e eu acho muito bonito também, né, cada um segue de descobrir o seu propósito na vida, e eles são bem felizes. Eu converso, tenho contato com eles, né, e é muito bom mesmo ver esse germinar, né, saber que por onde a gente passou, deixou alguma coisa de útil. E agora, então a minha vida sempre foi norteada aí pela catequese, né? Em casa eu tenho combinado com o marido assim, né? Que o sábado é meu. E o sábado, eu falo meu, mas não é meu, é da igreja. Eu reservo sempre o sábado para estudar, para fazer um curso bíblico, para estudar o catecismo, para ir da catequese, para fazer uma visita. Então, o sábado, para mim, é o dia que eu não estou com minha família, eu estou para a igreja e para estudar as coisas relacionadas à catequese e tudo mais. Então, eu sempre reservo, sempre foi assim. Eu sempre reservei pelo menos metade do dia de sábado, né? Salvo exceções, obviamente, né? Eu sempre reservei esse tempo para aprofundar mais, conhecer mais, porque quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente ama ela, né? É o meu caso com Jesus. Eu não me canso
de travar esse conhecimento com ele, e é incrível a generosidade que Deus tem conosco, né, de se revelar, e a gente acha que sabe alguma coisa, daqui a pouco ele mostra outro lado, e você fala, ah, meu pai, socorro, tem mais, né? Então, eu não me canso disso também. É uma fonte inesgotável, né, de amor, de misericórdia, e então o que eu faço é muito pouco, na verdade. Eu podia fazer mais ainda, eu reconheço que eu podia até fazer mais, né? E que ele merece o melhor. Então, eu compartilho aqui com vocês, né, essa caminhada que eu fiz sempre, né? E quero dizer que a motivação maior da vocação tem que ser o amor, né? E a catequese precisa ser um dom de amor, né? Porque a gente tem que pensar que é por meio da catequese que a gente vai levar as pessoas a conhecer Jesus verdadeiramente, né? Ainda mais nesse mundo que está cheio de enganos, né? Tem muito Jesus aí que pintam que não é Jesus, o que a gente adora, e a Deus, né? O amor a Deus e o respeito, né? Aos outros, aos irmãos. Então, eu quero convidá-los a fazerem esse caminho, né? Agora, nesse mês de agosto, que a igreja dedica às vocações, que cada um descubra a sua e tenham, a medida dessa vocação é sempre o amor, né? Que descubram a sua vocação, mas não é sair atrás garimpando, procurando, é deixar que Jesus fale ao coração, porque ele vai revelando, vai mostrando, né? O que é que ele quer de você, e é importante a resposta que se dá a isso. Tem que ser uma resposta generosa, né? Humilde, saber que pode exigir mais do que você está disposto a dar e você precisa estar ciente disso, né? De fazer alguns pequenos sacrifícios por ele, né? Então, é o grande convite que eu deixo a vocês, esse mês de agosto, para fazer essa reflexão, né? Quem já encontrou a sua vocação, que permaneça fiel, e quem ainda não encontrou, que faça esse discernimento, né? Reze bastante, vá lá diante do Santíssimo, peça a Jesus, ao Divino Espírito Santo, para mostrar que ele mostra, né? Eu agradeço a todas as oportunidades que eu tive de poder falar dele, né? A todos que passaram na minha vida e continuam passando, e agradeço a equipe da Pascom, que abriu esse espaço para compartilhar brevemente essa história, e deixo o convite a vocês, né? Vem, que o convite é de Jesus, né? Vem e segue-me. Então, cada um tem que pegar a sua cruz e seguir o seu caminho, discernir a sua vocação e fazer esse caminho que não é sozinho, é com ele, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem com Deus, a paz de Cristo, o amor de Maria. Um beijo a todos.